Muito bom dia para você, seja bem-vindo. Está no ar o Estúdio Câmara, hoje terça-feira, dia 23 de setembro. Como é que você tá? Tudo bem? Por aqui tudo ótimo. Vamos lá, vamos falar sobre um tema que atravessa todas as fases da nossa vida. Hoje a gente fala de amizades, né? Quem é que não tem aquela amizade maravilhosa, aquela amizade que dura há muito tempo, né? Homens e mulheres vivem esses vínculos de maneiras diferentes, mas todos nós já experimentamos amizades que impulsionam, que nos fortalecem, e as outras que acabam pensando assim que também são amizades que sugam, né? Sugam a nossa energia e prejudicam a nossa saúde emocional. Afinal, como a gente reconhece que a amizade realmente vale a pena? Que nós estamos em um relacionamento de amizade tóxica? Como é que a gente valoriza aquelas que realmente nos engrandecem? Sabe aquela amizade que nos coloca para cima? É sobre isso que a gente vai conversar hoje no programa, sobre amizade, aprender a valorizar e também, de repente, a entender aquele ponto-chave em que essa amizade, de repente, não faz mais sentido. Vamos aprender com as nossas convidadas que já estão aqui no estúdio. Daqui a pouquinho a gente fala com elas e você manda pra gente a sua mensagem, tá? O WhatsApp está na tela para você, 19978293776. Você tem uma amizade que dura quanto tempo? 40, 50 anos? Ou então você foi frustrado por uma amizade que você pensava que iria ser a amizade da sua vida e de repente você se deparou com uma amizade tóxica. Vamos entender um pouquinho sobre a amizade, queremos a sua participação, 19978293776, manda pra gente a sua mensagem. Enquanto você vai mandando a sua mensagem, a gente vai atualizando algumas informações, a previsão do tempo, inclusive com registros, né, do que aconteceu ontem, no temporal que passou aqui por Campinas e também por todo o interior de São Paulo, e também a apresentação das nossas convidadas. Vamos lá então? Vamos falar de primavera, que está movimentando o mercado de flores da Ceasa Campinas. Gente, primavera chegou ontem, trazendo cores e otimismo ao mercado de flores da Ceasa Campinas, onde as vendas já cresceram 25%. Olha que legal! A expectativa é de um aumento médio de 20% até dezembro, consolidando o período como um dos mais importantes para o setor de floricultura. Entre as espécies em destaque estão as gérberas, crisântemos, margaridas, lírios e rosas, além de plantas ornamentais como begônias e petúnias. Gente, o clima favorece o plantio de mudas frutíferas e o preparo de jardins para o verão, graças às temperaturas amenas, né, e chuvas típicas dessa estação de primavera, é o que a gente espera, né? E para marcar a temporada, a Ceasa promove a campanha Primavera de promoções com descontos especiais, programação musical aos sábados e arrecadação solidária de alimentos, transformando aquele espaço em um ponto de lazer e oportunidades para toda a família. Ontem nós falamos sobre o impacto na nossa vida quando a gente tem plantas em casa, né? Então aproveita essa oportunidade, bora para o Ceasa Campinas, aproveitar, comprar a sua mudinha, aproveitar que choveu, fazer aí uma plantação e colorir essa nova estação que chegou ontem. Seja bem-vinda, né? Viva a primavera. Vamos lá, mais informação chegando para você. Olha só, ciência, né? Viva a Ciência reúne mais de 1.800 alunos em Campinas, né? São 1.800 estudantes do 6º ano do ensino fundamental das escolas municipais de Campinas que participam hoje e quinta-feira da 2ª edição do Viva a Ciência. O evento acontece no Centro de Eventos da Secretaria Municipal de Educação, no Jardim do Vovô. Durante 3 dias, os alunos eles vão vivenciar a ciência na prática em 14 oficinas interativas com destaque à construção de foguetes, que legal, de garrafa PET. Também participam de exposições científicas com atividades de laboratório, de física da Unicamp, do Hemocentro, além de experiências de divulgação científica do Museu Exploratório de Ciências, realizado pela Secretaria Municipal de Educação, com parceria com a Unicamp,
O Viva Campinas busca despertar vocações e ampliar o interesse dos estudantes pela ciência. Bem legal esse evento. Parabéns aí a todos os estudantes que estão participando, tá? E vão criar um foguete de garrafa PET, essa eu quero ver. Vamos lá, previsão do tempo para hoje, gente. Vamos falar o que aconteceu ontem primeiro, né? Temporais e rajadas de vento castigaram o estado de São Paulo ontem à tarde. Litoral, São Paulo e região metropolitana, além do interior paulista, inclusive aqui em Campinas. Tivemos aí condições climáticas e registramos ocorrências de alagamentos e quedas de árvores. Segundo o boletim informativo da Defesa Civil do estado de São Paulo, os ventos chegaram em 98 km por hora em registro realizado na capital. Campinas aparece na 13ª colocação do estado, né? Tivemos registros de ventos aqui em Campinas com 74 km por hora. Piracicaba foi a segunda do estado a registrar maiores rajadas de vento. Gente, 95 km por hora, hein? Que coisa! E para hoje, nós temos nebulosidade variável, o tempo deve firmar ao longo do dia. Já temos um céu azul de brigadeiro, né? E abertura de sol, então, mas os ventos devem soprar com intensidade de moderada a forte hoje, apesar de não termos nenhuma ocorrência de chuva, tá? Mínima 15, máxima 26. Então, assim, importante a gente guardar esses números, porque a gente não sabe quanto a gente vai precisar. E quando a gente precisa, às vezes a gente se confunde um pouco. Então, anota aí. 199, Defesa Civil para alagamentos, inundações e quedas de árvore. 118, tá? 118, ENDEC para emergências de trânsito. 193, Bombeiros para situação de emergência. E 156, Prefeitura para solicitar vistoria para a poda ou extração de árvores. Combinado? Vamos embora então ao nosso tema central, agora 8 horas e 11 minutos, a gente fala de amizades. A gente sabe que as amizades são fundamentais para o desenvolvimento humano. Elas podem ser fonte de apoio, afeto, inspiração, mas também podem gerar dependência, frustração e dor. O desafio nosso é aprender a identificar a diferença entre os vínculos que fazem florescer e aqueles vínculos que adoecem. Então, a gente vai tentar entender junto como esses relacionamentos impactam homens e mulheres e de que forma a gente pode cultivar amizades saudáveis. Então, para a gente falar sobre isso, vamos apresentar as nossas convidadas. Eu recebo aqui no estúdio a Shirley Miguel, ela é psicóloga, especialista em terapia cognitivo-comportamental. Muito bom dia, seja bem-vinda, obrigada pela sua presença. Bom dia. Esse é um tema que eu gosto muito, um tema que tem bastante no consultório. As pessoas não chegam falando de amizade, mas depois vão trazer as amizades, a importância. Então, gostei de ter sido convidada, viu? Ai, maravilha, a gente que gostou da sua presença. E para completar o nosso time, a Jamile, né? A Jamile Ferraresso, ela é psicóloga, coach, palestrante, vai falar para a gente sobre as amizades e vai ajudar a gente a distinguir, né, se realmente nós temos uma amizade legal ou essa amizade está nos fazendo mal. Seja muito bem-vinda, Jamile, bom dia. Bom dia, muito obrigada pelo convite. Esse é um tema muito importante, também está relacionado com a saúde mental, então vamos falar um pouquinho dele hoje. Bora falar sobre amizade. Então, vamos lá. Algumas evidências sugerem que amizades entre mulheres são de melhor qualidade, mais íntimas, próximas e divertidas, envolvendo maior satisfação. Enquanto os vínculos entre homens são mais instrumentais, valorizando o tempo investido na amizade. Você já parou para pensar que tem diferença na amizade das mulheres e dos homens? Vamos lá, Shirley. Vínculos masculinos são tidos como os mais confiáveis, mas menos afetuosos do que os femininos. Então, na sua visão, quem é mais amigo? O homem ou a mulher? Nossa, que pergunta. Vamos lá. Eu não vejo como um é mais amigo que o outro. Eu vejo como diferenças até de gênero, né? Sim. E de como as pessoas são criadas. Então, a gente percebe que as meninas, desde crianças, são criadas para ter vínculos, para conversar, falar de sentimentos, e os meninos não. Então, eles vão trazendo isso para a vida adulta e aí se transformam em amizades diferentes. Então, as mulheres, elas falam mais de si, falam mais dos seus problemas, elas compartilham mais. E os homens ficam mais em atividades em conjunto, em coisas que gostam, afinidades. Então, eu não diria que uma amizade é melhor que a outra ou mais profunda, mas é a facilidade que as mulheres têm de falar mais sobre si, é aprofundar um pouquinho mais, né, as amizades. Muito bem. E, Jamile, qual que é a sua avaliação sobre
essa cordialidade com a amizade, essa entrega, de repente uma proteção diferente, né? A gente às vezes percebe que o homem ele protege mais o amigo, o homem. Eu não sei se isso também acontece com as mulheres, né? Tem gente que fala que o homem, quando ele é amigo, ele vai até o fim sendo amigo e não abre mão. E a mulher, às vezes, pode ser que dê uma titubeada. Qual que é a sua visão sobre os gêneros, quando a gente fala em relação à amizade? Olha, depende muito também, né, como ela colocou, a criação, como essa pessoa, ela avalia tanto ela como também a amizade, né. Uhum, É que muitas vezes a mulher, ela tem essa questão de ser mais crítica, né, então ela acaba exigindo mais, tanto uhum. dela como da amizade. Enquanto os homens, muitas vezes, têm um lado mais descontraído, então tem aquela questão: "Vamos jogar um futebol", então mas na verdade, essa questão de gênero demanda muito de cada um, é uma coisa Uhum, mais individual, né, muito de cada bem. ser humano. Agora, falando em individual, vamos lá. Homens e mulheres podem ser só amigos de verdade? Há largas décadas, pelos papéis distintos que os homens e as mulheres tinham na sociedade, achava-se impossível isso. Homens e mulheres eram vistos como os dois seres diferentes que, quando se juntavam, só poderiam ser para namorar, casar, ter filhos e partilharem a vida. Só após a Segunda Guerra Mundial, quando a mulher ela entrou em pleno no mercado de trabalho, as relações entre os sexos, né, entre os gêneros, se liberaram. Então, vamos lá. Homens e mulheres podem ser só amigos? Será que isso é verdade? Como que a gente vai fazer para poder entender essa pegada aí que tem gente que defende e tem gente que critica? E agora, Shirley? Nossa, eu que vou falar? Vou começar. As duas, vamos lá, quero saber. Ai, Ai. nossa, é polêmico isso, mas ainda bem que mudou, né, ainda Uhum, bem que hoje a gente pode ter amigos, tanto homens quanto mulheres, né. Sim, acho que uhum. podem ser amigos, Sim. só que é uma amizade que tem certos limites, porque inegavelmente, né, a gente naturalmente pode se atrair por alguma Uhum. coisa, então é um sexo oposto, então isso pode acontecer de ter uma Sim. atração, então são amizades que exigem um pouquinho mais de limites, mas isso não significa que você vai ter uma amiga, um homem ter uma amiga ou você ter um amigo que realmente isso vai virar algo sexual ou uma atração, com Uhum. certeza não. É possível, são amizades às vezes muito boas, porque às vezes os homens vão ter amizades com mulheres que vão ser diferentes dos amigos homens deles. Uhum. E aí eles vão conseguir trocar coisas que não trocam, né, principalmente questão de afeto, de entendimento, às vezes eles não falam com os amigos, mas falam com as amigas. Isso. E as mulheres muitas vezes vão lá entender esse mundo masculino, né, com as amizades, então com os homens, né. Como que funciona, e então é uma amizade eu acho que muito rica. É uma troca, na É uma verdade, troca. né, Jamile? Sim, sim, a gente precisa olhar para a base, né, da amizade, Uhum. então independente do gênero, então a base da amizade é o quê? A confiança, o respeito, o apoio, o acolhimento, então isso independente de gênero, você tendo essa base, ela vai ser uma boa amizade, Muito né. bem, é isso mesmo, gente. Agora, vamos lá, falamos da amizade entre homens e mulheres, né, falamos da amizade de homens do clubinho ali do Bolinha, do clubinho da Luluzinha. Agora a gente precisa aprender a reconhecer problemas, né. Muitas vezes a gente só percebe que essa amizade não faz bem quando a gente está sofrendo. Então, você tem uma amizade, você vai levando, tem um escorregão aqui, outro ali, você vai levando, vai achando que, é a personalidade, tá tudo bem, não está num dia bom. Só que você pode estar tendo um sentimento que não está fazendo sentido para você. E você acha que, de repente, o problema é contigo. Será que existem sinais de alerta sutis que nos ajudam a identificar quando essa amizade ela não está legal para a gente, Shirley? A gente consegue pontuar alguns sentimentos, algumas situações que a gente está vivendo uma amizade que está começando a nos fazer mal? Eu sempre gosto de dizer que os sentimentos são nossos termômetros, né, aquilo Uhum, que mostra, né, como que a gente está vivendo algumas coisas, e aí na amizade exatamente a mesma coisa. Nossos sentimentos sobre aquele amigo, como a gente está com aquele amigo vai acabar mostrando, né,
como que tá a relação. Mas existem sinais, né? Então, Uhum. se a gente sempre se encontra com aquelas amizades e a gente se sai desses encontros chateada, de repente se sente muito criticada, algum sinal de alerta, Sim. né? Se a gente é muito cobrado ou tem muitas expectativas ali frustradas, a gente também precisa ter esse sinal de alerta, né? Porque a relação precisa ser leve, né? A amizade é uma relação mais leve, uma relação Uhum. que envolve muita diversão, muita troca, não necessariamente cobrança ou expectativa, e muitas vezes expectativa que vem só de um lado, não do outro, Exato. né. Então, Jamile, amizades tóxicas, né, isso muito se fala. Antes, vamos colocar uns 20 anos atrás, não se falava muito em Sim. amizades tóxicas. De repente, era porque não tínhamos tanta abertura referente à saúde mental. E hoje, a gente consegue perceber quando uma amizade, ela está começando a nos intoxicar, né. Mas essa amizade tóxica, ela pode causar danos se a gente não identificá-la e traçar um plano estratégico para sair dela. Pode causar algum dano para a gente no nosso dia a dia, reflexo na saúde mental, Jamile? Pode. E assim, a gente precisa ficar bem alerta a isso, né, porque uma amizade tóxica, no caso, ela pode muitas vezes influenciar e atrapalhar a sua autoestima. Então, se você sempre é criticada, como ela colocou, se você sai de uma relação cansada, que você se sente que você não tem realmente nada a agregar, nada positivo, né. Uhum. Então você vai realmente não apostando mais em você, não acreditando mais no seu potencial. Então isso que é importante, né, a gente pensar, porque uma amizade que ela é tóxica, ela é aquela amizade competitiva, aquela amizade que sempre vai, te criticar, te colocar para baixo, aquela amizade pesada, então você muitas vezes pode acabar acreditando nisso, Uhum. né. Então até por você achar que é uma amizade, né, e que confia na pessoa, então você pode acreditar que o que ela está falando é verdade. E na verdade não, né, na verdade não é saudável. Então você pode prejudicar emocionalmente, você, e aí você acaba não acreditando mais no seu potencial, né. Poxa E aí vida, né? você vai minando a sua autoestima. Sim, então, agora nem sempre é fácil a gente perceber quando a gente está sendo influenciado, especialmente quando a gente tem um vínculo afetivo muito forte envolvido com essa amizade, né. Então, Shirley, por que que a gente demora a reconhecer que estamos em uma amizade que está sendo prejudicial para a nossa vida, para a nossa saúde mental? Esse envolvimento, ele cria um vínculo tão forte que a gente demora a despertar. Por que isso acontece? Primeiro porque quando a gente escolhe alguém para ser amigo, e como dizem, né, os amigos são a família que a Sim. gente escolhe porque, a relação vai ser construída por uma afinidade, por algo bom. Então, a princípio toda relação ela é boa. E Uhum. aí a gente vai investir nessa relação, vai ver, talvez focar mais em coisas boas, e aí a gente muitas vezes demora para perceber que toda relação, né, de perto vão ter coisas que nem tão Sim. boas assim. Uhum. E às vezes a gente precisa tomar algumas atitudes quando a gente percebe isso. E a gente não quer, né, porque a gente gosta, a gente colocou energia, colocou afeto naquela relação. E aí é muito difícil, né, perceber: "Nossa, acho que não tá legal, não tô me sentindo bem", e tomar uma atitude, com aquela pessoa, né, e de repente se Uhum. afastar ou puxar uma conversa, que nem sempre o outro vai entender, né. É uma situação muito Sim, delicada, sim. é como se for é um relacionamento, É na um verdade, só não é um relacionamento. relacionamento amoroso, né, de 2 parceiros ali, mas é um relacionamento e que você vai sentir se você precisar sair, e vai ter que Sim, tomar uma atitude, né. E para isso a gente precisa ter aí um certo conhecimento e um certo equilíbrio também, porque senão a gente vai Sim. ficar à mercê dessa, amizade tóxica, né, Jamile? Isso, a gente precisa separar o que que é meu, e o que que é do outro, Muito né. bem. E isso, você tendo uma boa base de autoconhecimento, quem sou eu, Uhum, né, e então você consegue realmente identificar esses sinais, você consegue identificar que essa relação, ela não está sendo produtiva, ela não está se bene você não está se beneficiando, né, nem o outro, porque quando é uma relação tóxica também, muitas vezes a outra pessoa não percebe, sim. né. Então é importante para ambas as partes refletirem realmente,
né, ver se realmente essa amizade ela vai, né, continuar ou não, né. É Nossa, importante nesse sentido a gente ter esse equilíbrio, né, essa visão. quando a gente fala de relacionamento, né, de pessoas, de socialização, de amizades, a gente lembra que nós temos amizades antigas, né, amizades da infância, da adolescência. Só que tem aquelas amizades da infância e da adolescência que a gente cativou e cuidou e ela cresceu, né, e fazem um bem danado pra gente. Mas tem algumas que não fazem tão bem assim e a gente sente dificuldade de desligar, né. Então, o tempo de convivência, ele pode ser um dos fatores que nos prende a essas amizades tóxicas. Então, a gente precisa entender as consequências e os limites, né. A amizade verdadeira, ela costuma ser recíproca, mas às vezes a relação fica desequilibrada, eh, com o amigo sempre dando mais do que recebe. Então, a gente tem que identificar quando uma amizade deixou de ser troca e virou apenas uma cobrança ou uma dependência. E você percebe que a gente vem trazendo o nosso assunto, né? Nós falamos sobre a dificuldade de se desligar daquele relacionamento, daquela amizade. E aquela amizade que está nos fazendo mal. E aí vem essa questão que eu acabei de falar para vocês agora, né? Nem toda relação precisa terminar, mas a gente precisa entender se a gente está ou não dependente daquela amizade. Assim como a gente pode também estar dependente de um relacionamento amoroso. Gente, como as coisas ligam, né, Sim. Shirley? Sim. E existe também dependência, do amigo? A gente fica dependente do outro no Sim. relacionamento da amizade? Como a gente faz para entender que estamos dependente e como sair dessa dependência? Existe dependência. Na verdade, são os tipos de apego das pessoas. Então, isso Uhum. começa lá na infância de novo, né? Como a Sempre, gente né? aprendeu a se Uhum. relacionar. Nossos primeiros amigos são nossos irmãos, até os coleguinhas da escola. Então, a gente vai aprendendo a se relacionar. E sim, a gente pode ser um pouco mais carente, de repente, tem algumas faltas na nossa vida que a gente tenta tapar com algumas amizades. Uhum. Então, a dependência, ela tem a ver com isso, com essa questão de como é que a gente encara as nossas faltas, em quem a gente coloca isso. Então Uhum. a gente precisa ver a dependência nesse sentido de eu me conheço e eu busco, em mim as respostas ou eu busco a resposta no outro, nesse amigo, e que nem sempre vai nos dar uma resposta boa ou vai realmente nos ajudar, né. Então existe dependência sim. Uau, Jamile, e até onde vale a pena a gente tentar, né, em uma amizade que de repente você vê que a outra pessoa porque eu acredito que as 2 pessoas são prejudicadas aí, Isso. né. Uhum. Eu que dependo e ele que, tipo, ele é vítima da minha dependência, entre aspas. Eu não Reforça, sei né? se é assim que fala, mas como que faz? Os 2 sofrem, não é? Sim, os 2 sofrem, né, porque é como você estava colocando, então um que é dependente emocionalmente, e o outro que muitas vezes reforça esse comportamento de dependência. Então, na verdade, uma amizade é um apoiando o outro e o crescimento pessoal também. Mas se tem essa relação de dependência, então é como se os 2 ficassem amarrados ali, Sim. né. Então eles não conseguem na verdade evoluir nessa questão da amizade, né. Então fica muito cansativa, essa dependência, tudo vai fazer, é uma insegurança muito grande, então a pessoa o tempo todo vai exigir a atenção do outro amigo, né, vai Uhum. exigir, sempre ali ele presente, porque tudo ela vai buscar, é uma dependência muito grande, ela não consegue fazer escolhas, né, ter essa autonomia da escolha, né. Sim. Então isso que é importante a pessoa trabalhar, reconhecer isso nela, essa insegurança, ela trabalhar isso, para que ela consiga, né, por si só, caminhar, né, evoluir. E muitas vezes esse reflexo na amizade não é só na amizade, porque uma pessoa dependente, ela é assim em outros momentos da vida dela, com Uhum. outros relacionamentos, o amoroso ou no trabalho, não só com a amizade. Então a dependência emocional, ela é muito importante a gente identificar, né, tanto a pessoa como também o amigo, Muito bem, é né. verdade, gente. Precisamos identificar quando estamos dependente do outro. E quando a gente percebe isso, a gente precisa, né? Opa, peraí, não é por aí que a gente caminha, precisamos voltar um pouquinho para poder entender o que está acontecendo. Agora, quando essa relação ela já está pesada,
Shirley, o que que é melhor a gente fazer? Resgatar a amizade, tentar resgatar ou se afastar de vez, hein? Como é que a gente faz? Eu penso que sempre uma boa conversa é o primeiro passo. Então, Uhum. acho que a gente precisa tentar resgatar aquela pessoa importante na nossa vida. A gente tem história com ela, muitas Sim. vezes de infância, muitas vezes de situações em conjunto. Então, é uma boa conversa, chamar para falar: olha, estou me sentindo de determinada forma, não estou gostando do que está acontecendo, o meu limite é aqui, você tem ultrapassado. Então, não é fácil falar, porque nem Gente, sempre o outro essa quer ouvir. fala é outro Nem sempre o tema outro quer de ouvir, né? programa, né? É Sim. porque não é Sim. fácil você chegar e colocar para fora realmente o que você está sentindo. A gente falar aqui, tá bom, vai lá, conversa, mas precisa ter um preparo emocional muito grande, até porque você não sabe como a outra pessoa vai receber aquilo que você está falando, não é, Jamile? Sim, é muito difícil, né, até porque, você fica com medo de magoar, Uhum. então você não quer acabar com essa amizade, né, então você não é tão simples assim, você ter essa conversa, mas é necessária, né. Sim. Então é importante sempre ter essa abertura para o diálogo, pra comunicação, porque é isso que vai fortalecer cada vez mais a amizade, Uhum. né, esse relacionamento, né. Exatamente. Agora, tem gente que fala que nós somos a média das 5 pessoas que nós convivemos. Não sei se isso é verdade ou não. Nós se parecemos, a gente acaba se moldando, né, as amizades elas moldam nossos hábitos, né, desde pequenos hábitos até as escolhas do dia a dia, elas influenciam nas nossas decisões, né. O jeito de falar, de se vestir, até mesmo, o de se cuidar. Pode mudar a influência de quem está por perto. Então, assim, as amizades têm muito peso sobre os nossos hábitos. Então, até que ponto um amigo ele pode influenciar nossas escolhas de vida, né? Tem aquele amigo que ele vem e fala para você: vai, voa, eu quero te ver longe, e impulsiona e te ajuda e tal. Só que, por outro lado, pode ter um amigo que, quando você tá pegando o embalo para voar, ele olha para você e fala: "Mas tem certeza que você vai voar? Você não está preparado para voar não. Volta, você precisa ir devagar". E aí a gente acaba se frustrando. Eu gostaria que você falasse para a gente, essa situação da amizade, dessa forma que ela pesa no momento das nossas escolhas de vida, no momento nosso, de um alavancar profissional, no momento de uma decisão importante, porque tem amizade que te empurra e tem amizade que te puxa de volta, né. Então eu Sim. gostaria da fala de vocês referente a isso, Shirley. Veja, a gente é produto do nosso meio, então se a gente convive ali num ambiente, né, a gente vai ser influenciado por ele. Uhum. Então, com certeza, os amigos nos influenciam para coisas boas e ruins. Sim. Claro que nem sempre esse amigo faz isso de propósito, pode ser, mas nem sempre. Às vezes Uhum. ele é uma pessoa negativa e aí você convivendo com ele vai te passar questões negativas, críticas, porque ele é assim, né. Uhum. Então, na verdade, o autoconhecimento, né, quando a gente tem autoconhecimento, a gente pode discernir: "Olha, o que essa pessoa está me falando não é legal, não serve para mim", ou então, né, ó, bacana, é uma crítica, mas é algo que eu posso ouvir. E Uhum. claro, tem amigos que precisam, nos puxar para baixo, senão a gente vai longe demais. E tem Uhum. aqueles que têm que dizer: "Olha, vamos, vamos, você consegue", né. Então, depende do momento, depende do tanto que você conhece o que você precisa naquele momento, né. E aí a gente precisa identificar também, né. Depende do momento, a gente consegue fazer a identificação e ter certeza se realmente o cidadão é seu amigo ou Sim. se realmente está do seu lado, de repente, para saber da sua vida, Uhum. ou para ficar especulando, ou porque você oferece algo para ele que para ele estar Sim. confortável. A gente tem que ter o autoconhecimento para a gente poder ter o equilíbrio. Ai, ai, que é desafiador, né, Jamile? Muito. É algo que a gente precisa buscar constantemente, Uhum. o autoconhecimento, né, então ele é um processo, por isso que não adianta as pessoas falarem: "Ah, eu vou, ler esse livro e buscar autoconhecimento", não é assim. O autoconhecimento ele é construído, né, então por isso que é um processo, o tempo todo você precisa, investir, refletir e trabalhar isso em você. É um aprendizado constante, costumo colocar, né, durante toda a vida. Muito bem. Agora 8h34. Produção está me avisando que a gente tem algumas perguntas e acabaram de me avisar que nós temos que entregar 8h55. Então tá bom, a gente vai correr aqui para falar sobre amizades. E agora, em tempo de redes sociais, muitas amizades acontecem também
no ambiente digital, né? Mais no digital do que no presencial. Eu vou falar um negócio para vocês, eu sou mais presencial, esse negócio digital aí, não sei se sirvo para isso, mas as amizades virtuais, elas podem impulsionar tanto quanto as presenciais, ou elas tendem a ser mais frágeis, Shirley? Qual que é a sua visão sobre essas amizades virtuais? Porque, na verdade, se você parar para analisar, vamos lá, vamos colocar uma rede social, 5 mil amigos, uau, tenho 5 mil amigos! Não tem, né? Ah, gente, vamos falar a verdade? Bom dia, acorda aí, né? Não tem. Não tem. Na verdade, a rede social, o virtual, facilitou muita Uhum. coisa, né? A gente pode ter contato com gente longe, com amigos antigos, a gente encontrou gente que a gente não via há muito tempo. Então, é uma coisa bacana, legal. Porém, do mesmo jeito que a gente pode começar, a gente pode terminar. Então, acho que aí Sim. é a questão da profundidade, né? Toda amizade ou toda relação precisa de investimento. E muitas vezes no virtual a gente vai até um certo ponto. A partir dali a gente não quer ir, né? E aí pode ficar um pouco mais frágil, sim. Sim, você já pensou? Porque assim, tem amizade que não precisa de manutenção, é aquela amizade de baixa manutenção. Você fala um oi, tô correndo aqui, mas essa amizade de baixa manutenção, creio eu, que seja para amigos bem antigos, que um conhece o outro e sabe, e viu a transformação, e sabe da correria do dia, e entende, né? Então, assim, não precisa de muita manutenção. Agora, tem amizade que precisa de manutenção para ela sobreviver. Agora, vamos lá, Jamile, como é que você vai dar manutenção em uma amizade, em um círculo de amigos onde você tem 5 mil amigos, 10 mil amigos, está lotado de muitos amigos? Essa amizade virtual, ela realmente ela é algo que eu acho que é só mesmo para, vamos colocar assim, inflar o nosso ego, deixar o nosso superego mais Sim. quentinho, porque na verdade ela não existe. Vamos ser frios e calculistas. Verdade, não tem como, né? Até se você, por exemplo, fazer uma festa e convidar os seus Uau! amigos, você não consegue 5 mil amigos. Já pensou? Então, realmente, a gente é algo mais superficial, né? Uhum. Então é isso que está acontecendo muito, né? As pessoas, eu tenho muitos amigos, eu converso com muitas pessoas, mas você não consegue aprofundar os assuntos, então eles não te conhecem, você também não Uhum. conhece tão bem assim o seu amigo, não tem tanta afinidade assim, né? Então, a rede social, o online, o virtual, ele facilita em alguns momentos por conta dessa troca, essa facilidade de mandar mensagens, Uhum. né? Vídeos, fotos, porém, se você não aprofundar, ela vai ser superficial. Gente, não tem como manter não. Você pode até ter ali, né, na sua tela, na sua rede social, mas manter e outra, se você conseguir manter também, vai lá, faz um casamento, faz um aniversário, convide 5 mil amigos, quero ver tu dar conta, né. Com Então, certeza. é bem delicada essa situação e a gente precisa ser pé no chão e entender que amizade realmente, as verdadeiras, cabem na palma da mão. Isso mesmo, É isso isso, né. mesmo. Eu também acredito. E aparece muito no consultório essa demanda, né, de que eu não tenho amigos verdadeiros, eu quase não tenho amigos, o que que eu faço? Então também é importante a pessoa refletir, né, se ela realmente está dando esse espaço, se ela realmente está dando essa abertura para as pessoas chegarem, se aproximarem, se conhecerem também, né, porque muitas vezes ela tem essa dificuldade de relacionar, porque ela fica sempre na defensiva. Então Uhum. também é importante essa reflexão, se ela realmente está se entregando, se ela realmente está compartilhando a vida dela, os sentimentos, os pensamentos. Então assim, realmente ela está investindo nessa amizade, isso que é importante, né, para que ele realmente consiga fazer bons amigos, e aí ter uma rede aí bacana de amizades e que ele possa contar tantos momentos, tanto positivos como negativos da vida dele, né, porque os Muito amigos são bem. para isso, os momentos Exatamente. felizes e os momentos que você desafiadores da vida, né. Então, e aí, você falando de momentos felizes e não tão felizes assim, desafiadores, eu pergunto para a Shirley, a gente reconhece um amigo quando quando a gente está passando por um momento maravilhoso ou quando a gente está lá no fundo do poço? Opa, outra pergunta. Polêmica. Né? E aí? Porque são duas vertentes bem diferentes, né? É Sim. fácil ser meu amigo quando eu tô feliz, quando eu tô de bem com a vida e tal, tá tudo fluindo. Mas e quando eu tô no fundo do poço? Será que é mais fácil chegar porque eu tô precisando de um apoio, então eu vou lá, qualquer apoio é bem-vindo? Olha que O que a interessante. psicologia traz pra gente sobre Olha isso? que interessante isso.
Na verdade, é mais difícil ser amigo de alguém que tá muito bem. É isso. Tudo Aham. bem, a gente às vezes tem algumas situações que a gente não tá bem, e Uhum. alguns amigos realmente não dão conta, às vezes eles não Sim. conseguem, não é nem por mal, Uhum. né, mas quando a gente tá bem, aí testa a amizade, porque nem sempre o outro tá naquela fase com as coisas fluindo, indo bem, então eles também têm que lidar com isso, né. Tô vendo você bem, mas poxa, eu não tô no mesmo momento, então aí é mais difícil, eu acredito, de sustentar a amizade. Então, a gente são 2 momentos que você tem um teste na amizade, quando você não tá bem, porque para ver quem ali dá conta, quem pode ficar do seu lado, e quando você tá muito bem, e aí o outro precisa vibrar com você sobre as suas conquistas, né. Exato. E aí, quando existe a necessidade de vibrar com você sobre as suas conquistas, você consegue entender que, de repente, o outro não é aquilo que você imaginava. Porque se ele Sim, não é, se eu não sou capaz de vibrar com o meu amigo, a conquista que o meu amigo teve, tem algum sentimento estranho aí, que pode ser uma inveja, ou de repente eu não estou bem comigo mesmo e não estou afim de celebrar a conquista dele, mas daí será que a gente pode considerar isso uma amizade? É complexo demais esse negócio, a gente precisa da sim. psicologia para ajudar a gente a entender isso. Sim, eu costumo colocar aqui que quando você realmente é amigo de verdade, aquela amizade verdadeira, você fica feliz em ver o seu amigo feliz, Isso. né. Então, se você tá tendo ciúme, se você tá tendo inveja, se você não tá conseguindo, ficar feliz com a vitória do seu Uhum, amigo, é algo para você pensar, é algo para você refletir, né. Será que é assim com todas as minhas relações, né, é. será que eu sou assim? Eu tenho esse sentimento, eu não consigo realmente vibrar e ficar feliz com esses momentos, né, dos meus amigos, ou não? É algo específico com aquela pessoa, né, Uhum, talvez seja um assunto difícil para você. Por exemplo, eu estou desempregado, né, e aí o meu amigo, ele tá ali contando do trabalho dele, das viagens, das conquistas, das uhum, promoções. sim. Então é um tema bem delicado para mim. Ok, então é algo pontual. Agora não, sempre que um amigo fala: "Comprei um carro, fui viajar, Uhum. fui promovido no trabalho", e aí eu não consigo compartilhar isso, né, e aproveitar esse momento e ficar feliz por ele, então é algo que eu preciso refletir sobre mim. Olha aí, tá vendo, gente? Precisamos nos cuidar, ter um autoconhecimento, e o autoconhecimento começa nesses momentos assim, né? Que você fala: opa, peraí, o que tá acontecendo? Eu não tô conseguindo retribuir, né, o Uhum. sentimento, então tem alguma coisa errada comigo, né? E Sim, aí preciso cuidar. E cuidar é o quê? É buscar um atendimento, buscar uma terapia, vai ler, vai se autoentender, vai se olhar no espelho, faz uma reflexão, né? Veja quem você é, vai para dentro, volta lá para dentro, fala: opa, o que está acontecendo comigo? Quem sou eu? O que quero aqui, né? Para onde vou? Quem sou? sim. E é isso, a gente precisa. Eu tô fazendo essas perguntas, mas assim, é difícil responder, viu? Nossa, como é difícil a gente entender quem somos, o que sim. Sim. queremos, para onde vamos, né? E como a gente se vê daqui a 5 anos, por exemplo. E a gente precisa, eu acho que fazer essas perguntas diariamente quando nos olhamos no espelho, porque a cada dia somos uma pessoa diferente, né? Sim. Então estamos em plena mudança o tempo todo. Nossa, olha só, estou aprendendo tanto que estou até falando aqui, filosofando. Gente, vocês são magníficas, sabia? Como vocês ensinam muito a gente. Todo dia de manhã é isso aqui. A gente aprende demais com os nossos entrevistados, as nossas entrevistadas, os psicólogos, psiquiatras, psicopedagogos, é tudo psi que passa por aqui e a gente fica muito feliz com essa entrega de vocês, viu? Agora 8h43, produção, pode mandar pra gente então, nós temos perguntas? Se tiver, vai mandando aí por gentileza. O pessoal participa muito com a gente, acho que a gente vai entregando esses conteúdos e as pessoas vão querendo saber um pouco mais sobre autoconhecimento, sobre a vida, isso é importante demais. A Patrícia Mello do Nova Campinas, olha só, já vivi uma fase em que me comparava muito com os meus amigos, isso é saudável ou a comparação é um alerta de que algo está errado na relação? É, a comparação, né? Vamos responder ela, Shirley, por favor. Todo ser humano se compara, né. Sério, a gente se compara Se mesmo? compara, é uma Em algum forma de momento? classificação, né. Então Uhum, a gente se compara naturalmente. sim. Agora não pode ser um exagero, porque se a gente está se comparando, geralmente a gente não se compara nessa Aham. situação para o bem, né, a gente se compara Sim, para o negativo. sempre, aham. Significa que a nossa autoestima não está legal, que a gente está se comparando, já perdendo, né.
não é nem ganhando, Entendi. sempre tô lá, olha, o outro tá melhor que eu, conseguiu algo que eu não tenho. Então aí a pessoa tem é um alerta pra pessoa buscar uma ajuda aí, pra trabalhar essa autoestima, ver o que tá acontecendo com ela, né. É verdade. É isso, Patrícia. Obrigada pela sua participação, tá? Vamos ver quem mais. Agora a gente passa para a Jamile, vamos ver quem é que está com a gente. A Mariana Santos, do Jardim Aurélia. Já tive uma amizade que parecia me apoiar, mas depois percebi que me deixava insegura. Como entender se isso é ciúme normal ou algo tóxico? E aí? Olha, dos sentimentos, a gente acaba tendo todos os sentimentos, né, então, tanto de felicidade, como também de ciúmes, ela colocou, né, essa questão. Então, Sim. assim, sentir faz parte do ser humano. Agora, o que a gente precisa ficar atento é essa intensidade e essa frequência. Então, é Aham. sempre que você percebe isso, né, então, é em todos os momentos, então é algo para você pensar. Agora não, aconteceu uma situação isolada, que eu Uhum. percebi essa questão dos ciúmes, que eu percebi que aconteceu, isso, ok, tá tudo bem, né. Aham. Então o sentir, ele faz parte do ser humano. A gente vai realmente sentir, ciúmes e muitas vezes a gente vai sentir tristeza, muitas vezes a gente vai sentir, vai estar feliz, então tá tudo bem. Agora Uhum. precisa ficar atento a essa frequência e intensidade desse Exato, sentimento. exatamente. Sentir faz parte da vida. Estamos vivos, então a gente sente. Agora, por quanto tempo, né, dura esse Isso. sentimento, né? Então, se perdurar aí por um tempo indeterminado, tem alguma coisa Isso, e errada. ter um cuidado, não é assim: "Ai, então tem ciúmes, é tóxico", não, não é isso, Uhum. né. Então precisa realmente avaliar se sempre tá acontecendo isso, né. A gente não pode demonizar também os Isso, sentimentos, né, porque somos pessoas diferentes, sentimos sim. coisas diferentes e de repente sentir um negocinho assim, tá tudo bem, mas é só sentir um pouquinho, tá, não pode Isso. sentir um muitão não, porque senão aí, ó, já era. Precisamos Sim. nos cuidar. 8h47, pode colocar mais uma pra gente, produção, por favor? Vamos lá. Eduardo Silva, do Jardim São Vicente. Tenho amigos que se afastaram quando conquistei algo importante. Eduardo. Isso é sinal de que nunca foram amigos de verdade ou só é imaturidade? É, também pode ser, né? Vai lá, Shirley, manda ver. E agora, É, imaturidade? Chamou minha pode, atenção, né? pode Porque ser, é pode uma boa ser. hipótese, Sim, Aham, né. sim. aham, Porque lidar com o outro exige muita maturidade, e aí lidar tanto no bom quanto no ruim, né. aham. Então, às vezes, esses amigos estão passando situações difíceis ou, de repente, não sei, tem Uhum. algo ali que precisa ser conversado, né. Sim. Nem sempre isso significa que aquele amigo não é amigo. Uhum. Talvez seja uma coisa mais momentânea mesmo. É aquilo, né, o que uma conversa não resolve, né. Claro que você não vai Exato. virar para a pessoa e falar: "Olha, você está sendo, né, de repente, Imaturo. imaturo comigo", mas você vai perguntar: "Olha, eu tô percebendo determinadas situações, eu te conto, você não fica feliz comigo, você não Uhum. torce". E aí a pessoa vai dizer: "Ah, realmente estou passando uma situação difícil", né. Eu acho que é sempre a abertura da conversa, não significa que porque eu tô incomodado sempre, aquela amizade nunca existiu, não, Uhum. pode ser uma questão da pessoa mesmo. Pois é. E até uma questão, colocando Sim, por aqui, né, favor. que é da pergunta, ele conquistou algumas coisas e ele percebeu que os amigos se afastaram, mas Uhum. será que ele também não mudou? É, Né. Então também. também tem uma questão para se pensar muitas vezes, porque pode ser que ele seja em outro momento da vida, né, As Aham. pessoas mudam, e as pessoas né, mudam, e aí não as pode as afinidades. afinidades talvez não esteja só vinculada ao que ele conquistou, mas talvez a Uhum. fase da vida dele. Sim, Ele pode ter Exato. mudado também, e os amigos estão estranhando, né, então sim, sim. Porque se a pode gente ser parar também. se a gente parar pra analisar, dependendo do contexto, da vida, do movimento, os amigos também mudam, Sim, né. Sim, De repente não cabe, não encaixa mais nesse momento que estou vivendo agora. Mas daí, faz como pra equilibrar? Mantém aquela amizade, mas conquista novos amigos, né. sim, E isso faz parte, porque é um movimento, é a nossa vida. E a gente precisa entender também que, de repente, a outra pessoa não está preparada para receber o que a gente está entregando, né, e tá sim, tudo certo, tá tudo bem, cada um tem o seu tempo, né. sim. isso Agora mesmo. 8h49, dá tempo para mais 2 e a gente vai para o encerramento? Mais uma, né? É, isso, tá bom então. 8h49, mais uma então. Por favor, vamos lá.
O Vinícius Lopes do Taquaral. Algumas amizades virtuais se mostram mais sinceras do que as presenciais. Isso é tendência ou risco de ilusão? Ah, Vinícius! Ô, Vinícius! Vai, Shirley. Eu acho que é mais fácil, muitas vezes, as pessoas se abrirem pela internet. Super! Sim. Né? Uhum. Você acaba falando coisas, às vezes não tem aquela coisa do Copia olhar, uma do mensagem tá linda perto. do ChatGPT e joga lá. Ô, Vinícius, fala sério, hein? Às Vamos ser vezes realistas. fazem, viu? Não tem olho no olho, Não né? tem olho no olho. É Eu diferente. não sei se são mais sinceros, né? Mas muitas vezes a gente se abre mais, aí Sim. o outro também Uhum. tem essa abertura e também se abre mais. Então, eu acho que é Uhum. mais nesse sentido, né? É verdade. É tão fácil, né? Ser alguma pessoa que você quer ser, mas não é. Então você vai lá e faz no virtual e tipo assim, olha só que amigo A maravilhoso. convivência é limitada, né? No virtual. Vai Exatamente. até onde a gente deixa. É isso, não é olho no olho, né? Daí fica mais fácil a gente maquiar o que somos, não é? Sim, muitas vezes a pessoa tá colocando risos ali, mas ela não tá feliz, ela não tá Uhum. sorrindo, mas ela tá escrevendo, Sim. né? Então, essa questão muitas vezes que parece, é uma ilusão, né? Que a pessoa é muito mais verdadeira no virtual, porque você não tá vendo. Então, o corpo fala, né? As expressões, elas falam muito. Exato. É uma comunicação também, né? Exatamente. Gente, olho no olho é melhor, né? E lembre-se, nem tudo que você vê ou lê na internet é verdadeiro. Então, precisamos tomar cuidado. Gente, antes da gente encerrar, então, peço que cada uma de vocês deixe uma mensagem para quem está assistindo hoje. Percebe que pode estar preso em uma amizade que não faz bem, né? A gente precisa estar atento ao que a gente entrega, ao que a gente recebe. E a gente vai, então, para as considerações finais com essa diquinha aí das nossas psicólogas, né? Vamos lá. Ô, Shirley, obrigada pela sua participação, obrigada pela sua presença. Deixa uma mensagem, então, para os nossos telespectadores, para a gente encerrar. Acho que é importante a gente ser bom amigo também, né? Uhum. Às vezes a gente tá falando tanto do outro, mas a gente precisa Sim. se questionar se a gente é um bom amigo, né? E aí começar a medir essa reciprocidade a partir também do que a gente entrega, né? E outra coisa que eu acho importante é entender que as amizades, elas têm seus limites. Existem amigos para sair, amigos para intimidades, amigos para conversar coisas de trabalho. A gente não vai encontrar tudo numa pessoa só. Então a gente pode diversificar um pouco mais as coisas. E daí essa amizade tem a tendência a ser menos tóxica. Uau. A gente também não pode ser tóxico, né? Exatamente. Não é só o outro. É verdade. Muito bem. Obrigada pela sua participação, pela sua Obrigada presença, a viu, vocês. Shirley? Legal. Agora a gente encerra também com você, Jamile. Obrigada mais uma vez pela Obrigada. entrega maravilhosa. É muito bom conversar com vocês. Gratidão. Obrigada, eu que agradeço essa troca de conhecimento nessa manhã, foi muito boa, muito produtiva. E aí, em relação à amizade, né? Muita gente fala, nossa, mas é muito trabalho, né? Amizade. Mas eu sempre coloco, o ser humano, ele precisa de se relacionar, né? Então, cada vez mais as pessoas estão distantes umas das outras e isso é muito importante a gente ficar atento, porque o ser humano, ele precisa desse relacionamento até para o desenvolvimento dele, né? Então a gente precisa sim investir nas amizades, uma boa amizade, uma amizade verdadeira, porque a gente vai se desenvolver muito e vai acrescentar muito na nossa vida. Então, seja um bom amigo. Ai, que legal, meninas. Obrigada pela participação de vocês. Gratidão. Que troca maravilhosa. E assim a gente vai encerrando o nosso Estúdio Câmara de hoje. Foi uma conversa sobre vínculos que pode transformar nossa vida para melhor, mas que também exige cuidado e atenção. E amanhã, quarta-feira, gente, o nosso tema do Estúdio Câmara será: é preciso impor limites de forma contínua durante toda a vida, começando na infância, para garantir a vida, garantir a segurança, a saúde mental e desenvolvimento de um ser humano responsável e autônomo. A gente vai discutir, gente, os limites, sobre limite, como eles protegem o bem-estar, preservam a autonomia e criam relacionamentos saudáveis, né? Você tem limite? E aí, até quando vai o meu limite? Quando termina o meu, começa o do outro. A gente vai entender sobre isso amanhã com as nossas convidadas que estarão presentes aqui no Estúdio Câmara, e a gente convida você para participar conosco do nosso programa Estúdio Câmara às 8 da manhã, é ao vivo aqui na TV Câmara Campinas. Agradeço a sua audiência, a sua companhia, agora 8h54. Olha, não esqueça, viu? Nós temos Câmara Notícia ao meio-dia e daqui a pouquinho a Íria, a nossa jornalista em inteligência artificial, chega direto da Central IA, trazendo informações aqui
de Campinas, do estado de São Paulo, Brasil e mundo. Beijo grande para você, fique bem e até amanhã, às 8 da manhã, ao vivo, aqui na TV Câmara Campinas, com mais uma edição do nosso Estúdio Câmara. Valeu, gente, obrigada pela participação. Até lá, tchau, tchau.